Antes de entrarmos em como seria o Brasil hoje, caso ainda fosse império, precisamos entrar um pouco em nossa história. Sobre o capítulo 1, falaremos sobre a chegada e o traço francês, de 1808 a 1831. Essa de Queiroz deixou a seguinte frase: o Brasil é império, será república e depois será império novamente. A frase ecoa como profecia. Antes de ser império, o Brasil precisou deixar de ser colônia. A fuga de Dom João VI em 1808, escapando de Napoleão, trouxe burocratas, tesouros e o desejo de civilização. Ao abrir os portos em Salvador e se estabelecer no Rio de Janeiro, Dom João percebeu que uma corte nos trópicos deveria ter beleza e ciência, ao contrário da feiura colonial. Em 1816, chega a missão artística francesa, entre eles Jean-Baptiste Debré, cujos pincélios pintaram, documentaram a alma do cotidiano brasileiro: o escravo, o senhor, a rua. Enquanto Debré registrava o povo, Grandjean de Montigny e Auguste-Henrique Marie Debré traziam a arquitetura neoclássica, construindo prédios que diziam ao mundo: aqui vive um rei. Nas paisagens, Nicolas Taunay e seu filho Félix Taunay capturavam a luz única dos trópicos, ajudando a fundar a Academia Imperial de Belas Artes. A ciência também florescia. O patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, além de político, foi um mineralogista de renome mundial, descobridor da andradita, um homem que unia a rudeza, a aspereza da política à precisão da ciência. Ao lado dele, figuras como Frei Veloso catalogavam nossa flora exuberante. Vem a independência em 1822. O Brasil nasce como nação, e com ele nasce uma cultura nacional. Nos palcos, o ator João Caetano se torna o primeiro ídolo das massas, interpretando tragédias com uma paixão visceral. E é Martins Pena quem, pela primeira vez, faz o brasileiro rir de si, criando a comédia de costumes, levando para o teatro a malandragem e o jeito de ser da nossa gente. O primeiro reinado foi breve. Dom Pedro I abdica em 1831. O país mergulha na regência, e é nas letras que o Brasil começa a encontrar sua verdadeira identidade. Capítulo 2. A forja de nossa singularidade e o romantismo, de 1840 a 1860. Com a ascensão de Dom Pedro II em 1840, o país busca estabilidade. O jovem imperador, um intelectual no trono. Começa o projeto do indianismo, que atendia a dois objetivos principais. Por um lado, integrar o indígena como trabalhador rural à jovem nação brasileira. Por outro, liberar terras, antes utilizadas pelos indígenas, para os imigrantes europeus, que começavam a chegar nas colônias do sudeste do país. Nas letras, Gonçalves Dias canta a saudade da terra na Canção do Exílio, definindo o que é ser brasileiro. José de Alencar, o pai do romance nacional, escreve o Guarani e Iracema, criando uma mitologia onde o Brasil nasce do encontro, nem sempre pacífico, mas fundante, que serviu de base para a construção do relacionamento do índio e o europeu. Esse sentimento ganha as massas com Joaquim Manuel de Macedo, cujo romance A Moreninha se torna o primeiro best-seller do Império, lido em voz alta nos saraus. Havia também A Sombra. O mal do século atinge jovens poetas, como Álvares de Azevedo, que em sua Lira dos 20 anos explora a morte, o sonho e a ironia, falecendo tragicamente jovem como seus versos previam. Enquanto a poesia chorava, a música triunfava. O maestro Carlos Gomes leva a alma brasileira para o mundo. Sua ópera O Guarani estreia no La Scala de Milão, aplaudida por Verdi. O Brasil provava que podia produzir alta cultura. Capítulo 3. O apogeu, a ciência e a guerra, de 1860 a 1880. O segundo reinado é a era da modernização. O imperador, amante da tecnologia, o primeiro brasileiro a usar um telefone, dá carta branca ao progresso. Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, conhecido popularmente como Barão de Mauá, foi um industrial e banqueiro. Conectou o Brasil com ferrovias, cabos submarinos e iluminação a gás. Ele foi o motor do capitalismo nacional. Na engenharia, brilhou André Rebouças, preto brilhante que projetou docas, estradas e soluções sanitárias, provando que o talento vai além da cor, mesmo num país escravocrata. Essa grandiosidade precisava ser pintada. O Estado financia a pintura histórica. Vitor Meirelles nos emociona com a primeira missa no Brasil, enquanto Pedro Américo, com seu estilo monumental, imortaliza o Grito do Ipiranga e as batalhas da Guerra do Paraguai. Rodolfo Amoedo traz o realismo para a academia.
Essas imagens, além de arte, eram a construção da memória visual do país. Capítulo 4. O declínio, a abolição e o realismo, de 1880 a 1889. O império envelhecia e as contradições explodiam. Uma nova geração de intelectuais influenciada por Tobias Barreto e a Escola do Recife traziam o cientificismo e a crítica social. Silvio Romero dissecou a cultura brasileira sem romantismos. A escravidão tornou-se insustentável. O poeta dos escravos, Castro Alves, declamava o navio negreiro, ferindo a consciência da nação. Nas tribunas e jornais, gigantes como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e Rui Barbosa usavam a pena e a oratória como armas letais contra o cativeiro. A sociedade mudava. Chiquinha Gonzaga, a primeira maestrina, desafiava o patriarcado e misturava o lundu, uma dança e canto de origem africana, com a polca, uma dança e gênero musical que surgiu da Boêmia, abrindo alas para a música popular. E observando tudo isso estava ele, Machado de Assis, o maior de todos. Fundador da Academia Brasileira de Letras, Machado abandonou o romantismo para descrever o Brasil como ele realmente era em Memórias Póstumas de Brás Cubas, irônico, contraditório e humano. Em 1888, a Lei Áurea é assinada pela Princesa Isabel. Em 1889, o golpe. A República nasce, expulsando o imperador e seus intelectuais, sendo incapazes de apagar o legado cultural que eles forjaram. Capítulo 5 e mais aguardado, o futuro alternativo. Brasil na atualidade, como o nosso país poderia estar? E se o golpe nunca tivesse existido? E se o Brasil ainda fosse um império? Vamos ver os prós e contras, agora sob a luz desses grandes nomes da nossa história. O legado de Princesa Isabel na sociedade e cultura. Se Isabel tivesse reinado, a integração dos ex-escravizados teria a influência direta de homens como André Rebouças e José do Patrocínio, que eram monarquistas e próximos da família imperial. Como ponto positivo, diferente da República, que marginalizou os pretos, o suposto terceiro reinado poderia ter implementado a reforma agrária defendida por Rebouças. Na atualidade, poderíamos ter uma sociedade menos desigual, onde a elite intelectual preta do século XIX tivesse deixado herdeiros no poder econômico e político. Na educação, o mecenato, o financiamento de projetos artísticos e culturais por pessoas ricas e poderosas, como Pedro II, que contribuiu para Carlos Gomes e os estudos de Pedro Américo, teria se tornado política de Estado. O Brasil seria uma potência cultural, exportando música e ciência, com taxas de analfabetismo nulas ou bem próximo a isso, seguindo o modelo de excelência educacional que o imperador tanto admirava na Europa. O legado de Mauá para a ciência e economia, no lado positivo, a visão industrial de Mauá teria continuidade. Sem a instabilidade das ditaduras republicanas, o Brasil teria mantido o foco nas ferrovias e na indústria naval. Cientistas como Emílio Gueldi e José Bonifácio seriam os patronos de uma política ambiental e tecnológica de ponta. Na atualidade, o Brasil poderia ser o líder mundial em bioeconomia, unindo a riqueza natural à tecnologia sem ser somente um fazendão exportador de commodities. Falando de estabilidade contra o conservadorismo, o ponto positivo politicamente é que a figura do imperador atuaria como mediador de crises, ou seja, contribuindo para a eliminação de problemas com a sabedoria de juristas da estirpe ou de mesma linhagem de Rui Barbosa, que, embora republicano na realidade, desiludiu-se com a República e poderia ter sido um grande primeiro-ministro imperial. No ponto negativo de costumes, a forte ligação com a Igreja e a tradição poderia ter atrasado pautas morais modernas. A liberdade artística de uma Chiquinha Gonzaga ou o realismo ácido de um Machado de Assis poderiam ter sofrido censuras mais rígidas sobre um governo conservador, de direito divino, onde questionamentos podem ser proibidos, do que numa democracia laica. Será que o Brasil imperial de hoje aceitaria a diversidade plena? O Brasil imperial contemporâneo seria, certamente, um país com mais memória, onde a arquitetura de Grandjean de Montagnier conviveria com arranha-céus e a literatura de Alencar e Machado seriam a base de um sistema educacional robusto. A República nos deu o voto direto para chefe de Estado, em troca, nos retirou a continuidade e a estabilidade política e econômica. O Império convivia com a escravidão, é verdade, e também havia intelectuais que lutavam ativamente contra ela.
Após a Lei Áurea, a própria elite escravista voltou-se contra o império, já que a abolição afetou diretamente seus interesses financeiros. Os escravizados eram vistos como bens, e muitos senhores sentiram-se traídos e abandonados pelo Estado imperial. O regime monárquico teve seus defeitos, sem dúvida. Ainda assim, na democracia observa-se o parasitismo estatal, pois os mandatos são temporários, há incentivos à perda cultural e à diluição da propriedade privada, além do uso constante de discursos demagógicos, promessas exageradas feitas para conquistar votos. Soma-se a isso o crescimento da máquina pública e a polarização política, que frequentemente leva a crises institucionais e a impeachments. Para aprofundar essa reflexão, vale a leitura de Hans Hermann Hoppe em sua obra Democracia, o Deus que Falhou, onde se argumenta que, embora o poder na monarquia esteja concentrado em uma família, ela tende a apresentar resultados superiores aos da democracia. Devemos reforçar que essas coisas poderiam acontecer, ou seja, é uma previsão. Vamos lembrar que o nosso país sempre teve interferências externas e outros fatores que poderiam contribuir para a estagnação dele, visto que desde o Império já tínhamos pressão de outros países para algumas decisões, como na abolição da escravidão, influenciada pela Inglaterra. Resumo dos pilares do Império. De 1822 a 1831, fundação e teatro com João Caetano. De 1840 a 1860, romantismo e nacionalismo, com Alencar e Gonçalves Dias. De 1860 a 1880, ciência e pintura histórica, com Mauá e Pedro Américo. Fechando de 1880 a 1889, abolicionismo e realismo, com Nabuco, Machado e Castro Alves. E você, acredita que com esses gênios apoiados pelo trono, seríamos hoje uma superpotência? Ou a liberdade republicana foi essencial para a nossa criatividade? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.